Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia. E se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue lá nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Vai ser um prazer falar contigo e deixa suas dúvidas, seus comentários lá, que sempre que possível, prometo, eu vou tentar responder você. Filhinhos, é a última hora. E como vós ouvistes que o anticristo há de vir, e mesmo agora há muitos anticristos. Por isso, sabemos que é a última hora. Eles saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, sem dúvida, teriam continuado conosco. Mas eles saíram para que se manifestasse que todos eles não eram de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. No mês passado, o 7º Congresso de Líderes das Religiões Mundiais foi realizado no Cazaquistão. Um total de 100 pessoas de 50 países, incluindo o Papa Francisco, o grande imã de Al-Azhar, Ahmed El-Tayeb, e o rabino-chefe Ashkenazi de Israel, Davi Lau, participaram do congresso. No congresso de 2 dias, os participantes se concentraram no papel dos líderes religiosos no mundo pós-pandemia. Em fevereiro de 2019, nós assistimos à assinatura do documento sobre a fraternidade humana pelo Papa Francisco e pelo grande imã Ahmed Al-Tayeb, consolidando ainda mais um movimento interreligioso, após o qual a visão de construir a casa da família abraâmica emergiu. Uma estrutura sendo construída na ilha Saadiyat, a coroação cultural de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, que terá uma mesquita, uma sinagoga e uma igreja, e também um centro de educação interreligioso, construído supostamente como um símbolo de unidade entre pessoas de diferentes religiões. Enquanto vemos essas uniões de fés vindo à tona, também vimos a crescente onda de um ecumenismo em toda a cristandade. Multidões de cristãos professos em todo o mundo têm se tornado cada vez mais a favor do culto ecumênico e interreligioso. Quando o apóstolo João escreveu sua primeira carta, ele mencionou que o próprio Satanás se manifestaria no engano espiritual de 3 formas. Ele escreve sobre o anticristo, muitos anticristos e o espírito do anticristo. E embora esses escritos fossem historicamente daquela época, também é de maneira profética, aplicando-se a todas as épocas da igreja, mas principalmente e especificamente aos últimos dias. Como o próprio João escreve: queridos, esta é a última hora. Após a ascensão de Jesus aos céus, os apóstolos e aqueles sobre quem ele tinha a supervisão espiritual vieram na expectativa da segunda vinda do Senhor Jesus. Sempre foi essa a esperança do corpo do Messias, ao longo de toda a história, até os dias atuais. Os crentes de toda a história da Bíblia nunca viveram apenas para este mundo, mas para um mundo vindouro. Enquanto vivemos neste mundo, não somos deste mundo.
Sabemos que não podemos amar a Deus e as coisas de Deus e ao mesmo tempo amar este mundo e as coisas deste mundo. O apóstolo João também chama as pessoas de queridos filhos, porque como um amoroso pai espiritual para eles, ele sabia que todos estavam sujeitos ao engano espiritual se não estivessem vigilantes quanto a estes assuntos. Mesmo fazendo parte já de uma comunidade de cristãos, eles não estavam acima de serem seduzidos espiritualmente pelo inimigo, pelo diabo. Como o próprio Jesus falou em Mateus 24, no seu discurso, onde menciona engano espiritual. Estamos vivendo em uma época em que a apostasia está acontecendo num ritmo sem precedentes na história da igreja. Este congresso de líderes interreligioso mundial e também esta casa abraâmica são apenas algumas manifestações visíveis desta crescente apostasia dentro do meio cristão e as comunidades religiosas. Além disso, outros tipos de apostasia que têm se manifestado hoje de todos os tipos são milagres falsos, sinais mentirosos, que acabam, de certa forma, abrindo o caminho para que o anticristo se revele, onde, infelizmente, até os próprios eleitos acabam correndo o risco de serem enganados espiritualmente, e muitos já estão sendo enganados. No tempo de João, os apóstolos esperavam que o anticristo viesse e que a revelação desse homem do pecado, o homem da iniquidade, ocorreria na última hora, pouco antes da segunda vinda de Jesus. Paulo, escrevendo sua segunda carta aos Tessalonicenses, disse-lhes que a última grande apostasia do fim dos tempos abriria um caminho para a revelação do homem do pecado, deixando mais do que claro que a igreja ainda estaria aqui na terra. A própria palavra anticristo tem dois significados na língua grega. Significa contra Cristo e no lugar de Cristo. Satanás tem primeiro que desviar as pessoas do verdadeiro Cristo, para depois substituí-lo com um falso. João também menciona que muitos anticristos vieram. Para o corpo de Cristo do primeiro século, os cesares romanos eram todos considerados anticristos, tomando sobre si uma forma de divindade que devia ser adorada. À medida que a história progredia, os pontífices romanos pagãos foram substituídos pelos pontífices católicos romanos, que continuaram a perseguir todos os fiéis. O próprio papado também aponta para os anticristos. O Papa é chamado de o vigário de Cristo na Terra. E os católicos romanos acreditam que o que ele diz sobre a Bíblia e como ele a interpreta é aceito como verdade. O problema é que a Igreja Católica Romana ensina o Evangelho com muitas falhas. E existe apenas um vigário de Cristo na Terra, que é o bendito Espírito Santo da verdade, não do erro. De certa forma, o papado acaba usurpando este papel do Espírito Santo. E o ecumenismo, como interreligião, em sua essência, acaba trazendo o espírito do anticristo. Quando João descreve que eles saíram de nós, mas na verdade não nos pertenciam, João está mencionando aqueles que fizeram parte da Assembleia de Crentes, mas que em algum momento se desviaram e decidiram que não queriam mais se sujeitar à doutrina do apóstolo em questão, que naquele momento ensinava sobre Jesus. Essas pessoas que saíram se desviaram para outra forma de misticismo, que nós chamamos de gnosticismo, que hoje faria parte do pensamento da nova era, um pós-modernismo, existencialismo. Esses gnósticos alegavam ter revelações extra-sobrenaturais e conhecimento espiritual que ia contra e além da doutrina apostólica e contra a fé dos santos. De certa forma, ela era de natureza oculta e muitos anticristos inicialmente estavam associados com a comunidade cristã e se tornavam como uma infestação, sempre tentando misturar doutrinas diabólicas diferentes
declarada pelo cristianismo. Esses anticristos se manifestam na hiperfé, são amantes do dinheiro, dão ênfase em milagres, sinais, maravilhas, manifestações e principalmente dinheiro. Portanto, seja a ênfase na interreligião ecumênica, nas manifestações, na doutrina diabólica e antibíblica, todos eles podem ser chamados de espíritos do anticristo. Todo anticristo é mentiroso, porque nega que Jesus é o Messias, além de negar um relacionamento eterno que sempre existiu entre pai e filho. O espírito do anticristo, em sua essência, nega a divindade do Senhor Jesus e também nega que ele é o único caminho da salvação. Nega o relacionamento eterno que o filho teve com o pai e que o Senhor Jesus, como palavra viva de Deus, tomou sobre si um corpo de carne e sangue. O fato de vermos este crescimento rápido da interreligião e do ecumenismo também tem a ver com o espírito do anticristo, preparando o caminho para a vinda do próprio anticristo. O próprio anticristo, será a encarnação do diabo, a tentativa de ser igual ao Messias, a Jesus, a tentativa de ter um filho, a tentativa de ter um semelhante, a tentativa de ter um co-herdeiro. Porém, sabemos que esta tentativa será frustrada. O anticristo tem um curto período de tempo, onde o próprio Deus permitirá. Isso porque Deus quer espremer a igreja. E esta é a principal função da permissão de uma grande tribulação, de a chegada de um homem, o anticristo, um homem que representa Satanás, um homem que vem perseguir justamente os santos, a igreja gloriosa do Senhor. A grande tribulação e o anticristo têm uma função maravilhosa, pois se nós, como cristãos, vivemos neste mundo, mas temos que desejar a eternidade, desejar a volta de Cristo, desejar viver com Ele. Então nós precisamos entender que somos tão carnais, estamos tão infectados com as coisas deste mundo, que não conseguiríamos estar diante da presença do Senhor. Não conseguiríamos estar diante dEle, pois nós somos completamente impuros. E então, este tempo, onde o anticristo poderá vir contra os santos, será um tempo de busca maior, será um tempo de dependência de Deus, pois nós, seres humanos, temos uma realidade de fato que segue cada um de nós, eu e você. Nós só mudamos quando o faraó vem atrás de nós e em nossa frente o mar está fechado. E então nós somos pressionados dos dois lados e aí nós olhamos para o alto. E é isso que Deus quer de nós. Quando nós somos pressionados por trás e pela frente, com pressões da vida, com obstáculos, Deus está dizendo: olhe para cima, olhe para o alto. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestarás o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Precisamos permanecer fiéis diante das pressões da vida. Nunca negarmos a Cristo, independente do que nos ocorra. O anticristo virá. E muitos anticristos já existiram e existe ao nosso redor. O caminho está sendo preparado para que ele venha. A apostasia está instalada nas igrejas e em toda a cristandade, o mais ampla nós podemos enxergar. Porém, nossos olhos se colocam diante do Senhor e nós declaramos que dependemos dele, não importa o que aconteça.
Deus é conosco todos os dias de nossas vidas. Deus abençoe, queridos. E até o próximo vídeo.